Boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Luiz Antônio, casa do nosso irmão Abreu, nossa irmã Conceição. É com muita alegria que recebemos hoje na casa nossa irmã Elda, que fará a palestra, um tema bastante interessante, que é fazer o bem sem ostentação. A prece inicial, a leitura inicial da noite será feita pela Márcia e a prece inicial pelo Francisco. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 34, guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que ele usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Daí, o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos na vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usamos a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nestas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos o cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento mais alto, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos no vosso nome para mais uma noite de estudo e aprendizado nesta casa do Dr. Luiz Antônio, que nos recebe sempre com muita vibração de paz, de luz, de harmonia. Rogamos, Mestre, tua bênção, tua luz para esse trabalho da noite, que possa intuir e inspirar a nossa irmã que fará uso da palavra. E assim, agradecido mais uma vez pela oportunidade, trabalho, de tudo que precisamos, pedimos a permissão, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, sobretudo Deus, nosso Pai, para darmos por iniciado este trabalho da noite, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Elda. Boa noite. Normalmente eu deixo as histórias para o meio da palestra. Hoje eu vou começar com uma história. Refletindo muito, fazer o bem sem ostentação, há uma história do Chico,
que cai como uma luva no tema. Eu ouvi que certa vez saiu um grupo, a pessoa que contou estava nesse grupo com o Chico, levando algumas roupas, alimentos para uma família. E quando chegaram perto da casa, Chico observou que os vizinhos estavam todos ali. Sabe aquela coisa do interior? Todo mundo fica ali na varanda, fica ali no jardim, conversando no final da tarde, né? E ele então recomendou: nós não vamos entrar pela porta da frente, nós vamos entrar pela porta do fundo. Mas é muito mais prático a gente entrar pela porta da frente, nós já estamos aqui em frente. Não, nós não vamos entrar por aqui, nós vamos rodear a casa e vamos entregar pela porta do fundo. Insistiram, aí ele explicou: os vizinhos não precisam saber que a família está carente, está precisando. Nós não podemos constrangê-los. Então nós vamos entregar pelo fundo, que os vizinhos não precisam de saber disso. Cai assim, só com essa história já está pronta a palestra, né? Eu já poderia sair e não precisaria de falar mais nada. Mas essa história me tocou profundamente quando eu ouvi, já tem algum tempo. Foi a Maís que contou essa história lá no grupo. E a gente fica refletindo como é que nós nos comportamos. Aí eu quero, ao longo aqui da noite, fazer algumas reflexões sobre coisas bem atuais, que eu acho que o que importa para a gente no estudo do Evangelho, nesses aprendizados, é como nós aplicamos isso no nosso dia a dia. Então eu vou tentar trazer algumas reflexões a respeito do comportamento, até em função de redes sociais, etc. Eu acho que fica bem atualizado, né? Mas lendo aqui um pouquinho o Evangelho, Jesus então em Mateus: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Creio que aqui, hoje em dia, com as conotações que tem algumas palavras, inclusive esmola, então a gente poderia até tentar refletir sobre a tradução do Evangelho nesse momento, né? Porque a gente já tem, assim, hoje tem um sentido esmola e a doação, né? São sentidos bem distintos hoje em dia. Mas seguindo, e eu achei interessante, eu trouxe até para o folheto, apesar de parecer que não está dentro do contexto, logo a seguir, quando Jesus fala sobre isso, é quando ele oferece o Pai Nosso. Porque ele termina essa fala assim: quando orares, entra em teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai vê em secreto te recompensará. Ele traz essa reflexão logo a seguir e oferece então a oração do Pai Nosso. Mas nessas reflexões sobre o nosso comportamento no dia a dia, eu passar assim por mim esses dias pensando aqui a respeito do tema, algumas coisas que a gente faz. Por exemplo, uma pessoa precisa de ajuda. Você sabe disso. Como é que nós nos comportamos? Então a pessoa chega e conta um caso e fala sobre alguns problemas que às vezes os familiares estão passando por eles, ou alguém em particular. O que normalmente a gente faz? A gente quer ajudar. Vamos partir desse pressuposto que nós estamos aqui dispostos a ajudar. O que a gente às vezes vê, e eu presencio isso, eu sou uma ligada na tecnologia, e procuro fazer bom uso, mas a gente vê que nem tanto se faz bom uso, né? Então, muitas vezes aconteceu um fato que me tocou, assim, tocou e chocou. Uma pessoa pedindo ajuda, através do Face, para uma família que estava atravessando com um problema de saúde muito sério do filho. E estavam ali sugerindo doações.
Mais alguns dias, a mãe dessa criança vem também a público dizer que não pediu nada. Ela só estava contando para a amiga. E se sentiu invadida por essa amiga ter pedido dinheiro e doações, etc., que não era isso que ela queria. Esse é um dos aspectos que a gente às vezes precisa de tomar cuidado. A gente está com boa vontade, mas será que é essa a atitude correta naquele caso? Então, algumas reflexões que eu acho que seria interessante que a gente fizesse num momento assim. Por exemplo, se alguém me conta se realmente ela está pedindo uma ajuda ou se ela só está comentando como uma amizade. Porque se você tentar ajudar sem que essa pessoa tenha esse interesse naquele momento, a ajuda ali no caso, provavelmente, seria caridade moral e não material, não é? De um apoio, de um abraço, de um aconchego, de se sentir, nossa compaixão, se sentir identificada com a dor do outro, mas não de buscar fazer alardes. Então, eu acho umas reflexões que talvez seja interessante a gente fazer. Se nós queremos ajudar, a gente fazer uma análise, qual seria a forma mais aplicável ou mais adequada naquele momento com aquela pessoa, naquela circunstância, naquele contexto. Porque a gente é muitas vezes de impulso, né? E a gente não pensa muito, acha que o se doar naquele momento, daquela forma, seja o melhor. Se aquele procedimento, aqui eu já fiz todas as reflexões, já escolhi o que eu devo fazer, então aí eu vou ver, está dentro do razoável, estou me excedendo, porque se eu me excedo, eu posso entrar naquela questão do constrangimento. Eu estou passando dos meus limites, ou dos limites do outro, dos limites que o outro está esperando de mim. Uma outra coisa é, quando eu quero ajudar, quando eu me proponho, faço todas essas reflexões, essa ajuda que eu estou me propondo a fazer está dentro daquela minha ideia de realmente ajudar, de estar me doando naquela busca em auxiliar o outro, ou só estou querendo fazer com que aquilo apareça para o outro que eu estou fazendo? Realmente uma questão de carinho, de fraternidade, ou está dentro daquele linha da vaidade, do orgulho? Então, são coisas assim que vale a pena a gente refletir a respeito. Então, quando nós buscamos auxiliar, é sempre bom a gente fazer uma série de reflexões. E, no entanto, no impulso, mas até a questão do impulso não é só nesse caso, né? O impulso em tudo que a gente faz na vida deve ser bem refletido, porque o impulso normalmente nos leva a tomar decisões não muito adequadas, depois a gente acaba se arrependendo. Mas eu falo isso porque eu sou muito impulsiva, hoje eu sou mais disciplinada. Então esse assunto me fez refletir muito a respeito das coisas que a gente costuma fazer, aí eu me incluo, né? E coisas que a gente observa que outros fazem e que nos incomodam. Pode ter acontecido de eu conversar com alguém e de repente eu saber dessa história que alguém já sabe e outro já sabe, e às vezes não é nem maldade, é porque a pessoa quis ajudar, mas aí esse ajudar não foi da forma mais adequada. Então vai muito da gente estar conectado fraternalmente com o assunto, com a pessoa, buscar uma prece, aí vamos entrar aqui nessa questão do Pai Nosso, né? Quer dizer, buscar a prece em secreto, pedindo ajuda ao Pai, aos nossos amigos do plano espiritual, para nos intuírem qual a melhor atitude, o que seria melhor eu fazer neste momento. Mas e se eu resolvo tomar essa atitude, e também aí vou entrar dentro desse nosso dia a dia, eu resolvo tomar uma atitude e quero conquistar mais pessoas para auxiliarem.
Então, tem um caso que a gente tem visto aí, por exemplo, a Casa André Luiz em São Paulo, estão precisando muito de ajuda. Eles estão passando situações dificílimas, eles fazem, não sei se vocês conhecem, eles fazem um trabalho maravilhoso com pessoas com dificuldades, sejam mentais, sejam físicas, né? E às vezes vão imaginar assim que a gente queira ajudar. Então a gente vai, tenta ajudar, faz da melhor forma possível, já levantando todas essas questões. Aí eu quero conquistar outra pessoa que ajude também. Normalmente, para você conquistar outra pessoa para ajudar, você tem que dizer que confia ou que já ajudou. Como é que fica dentro da nossa reflexão se eu posso fazer isso e essa minha ajuda continua sendo meritória, mesmo que eu informe o outro? E vem uma reflexão, então, que é a seguinte, eu estou falando muito de reflexão, né? Mas o assunto é tão de reflexão, não é? A questão não é se eu estou propagando a ideia. Eu não devo fazer propaganda do que eu faço, mas nada impede que eu seja um veículo de propagar a ideia para que outras pessoas se reúnam nesse mesmo propósito, se o propósito realmente for um propósito que mereça todo esse cuidado e toda essa atenção. Então, às vezes, a gente fica pensando, já aconteceu de uma certa vez, não, a gente não pode dizer, porque senão vão achar que a gente está sendo vaidoso, orgulhoso. Aí a gente pode até deixar de fazer algo que é importante, porque a gente fica se censurando ou cerceando a realizar algo com receio de que outras pessoas possam nos achar orgulhosos e vaidosos. E tudo é uma questão de como nós estamos nos propondo fazer. Se a ação merece o nosso cuidado, que façamos da melhor forma. Não precisamos fazer alarde se nós também abraçamos a ideia efetivamente. Mas é válido que a gente comente de confiar naquele trabalho e que a gente monte uma cadeia de ajuda. Não é assim? Mesmo, por exemplo, nós estamos aqui numa congregação, e não deixa de ser uma congregação, e um amigo da casa precisa de ajuda, a gente vai ficar em silêncio? A gente vai procurar ajudar. Mas a gente não precisa de trombetear, como diz no Evangelho, que estamos ajudando. Mas a gente pode tentar mostrar para as pessoas a necessidade de se fazer algo, levando em consideração todos aqueles cuidados. Então é sempre bom a gente fazer uma série de reflexões. Parece um tema simples, né? Então eu não devo deixar que a mão esquerda saiba o que minha mão direita faz. Não, eu não posso fazer alarde daquilo que eu realizo. Parece simples, mas eu me trouxe essa reflexão de que há várias situações variáveis aí que a gente deva levar em conta nessa análise. Tem um texto de Cáritas, o texto está assim: há várias maneiras há de fazer-se a caridade que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos,
Eis aí um dos aspectos da caridade. Aqui então levanta essa questão do nosso respeito pelo que o outro pensa. Já não é sobre a caridade material, mas é essa caridade moral, essa caridade do cuidado com o outro, em respeitar realmente o que o outro pensa. Muitas vezes nós temos a doutrina como algo maravilhoso em nossas vidas, todos nós. E a gente sabe que isso tem um valor imenso para nossas vidas e para a forma como nós nos pautamos durante a nossa existência. No respeito, no amor, em se amar, como o próprio Jesus nos coloca, em se amar, amar o outro na medida em que nós nos amamos. Então, essa preocupação, a gente quer levar essa grande maravilha que nós temos para o outro. Mas a gente deve respeitar, e isso é caridade, respeitar o outro, o momento do outro. Saber como eu devo me aproximar, como é que eu devo transmitir a ele aquilo que para mim é muito importante, para não chocar, para não agredir mesmo, para não trazer um incômodo que às vezes pode acabar até com uma amizade, e nessa amizade poderia resultar tantos frutos maravilhosos, e a gente acaba impedindo que isso aconteça por estar ferindo a liberdade e o livre-arbítrio do outro. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então há uma sugestão aqui que a gente deve manter essa relação de uma forma respeitável e num determinado momento que seja propício, numa conversa que você leve um assunto que não seja de forma impositiva, a espiritualidade vai aproveitar esse momento, essa vibração que ali está surgindo, para sensibilizar essa pessoa a buscar a doutrina ou buscar o entendimento sobre Jesus, sobre Deus, mesmo que não seja através exatamente da doutrina, mas da forma como for melhor para que essa pessoa encontre o seu caminho. Então a gente tem que respeitar como a gente gosta de ser respeitado, dentro daquele de não fazer ao outro aquilo que não queremos que nos faça. É uma coisa interessante que também vou abordar essa questão na semana que vem, fazendo algumas pesquisas. Essa forma negativa desse conceito é muito anterior a Jesus. Dizem que Confúcio que disse, né, não fazer ao outro o que não queres que façam com você. Mas Jesus trouxe essa mesma ideia de uma forma afirmativa. Faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para você. Eu achei muito interessante, eu nunca tinha atentado para essa diferença. Aí, refletindo mais um pouquinho, assim, algumas pessoas já me perguntaram, em relação a nesse contexto, que há muitas verdades ditas desde muito antes, aí vem os grandes filósofos, e que Jesus também trouxe. Aí, mas será que Jesus então não trouxe nada novo? Como? Se já diziam antes, ele só trouxe novamente. Aí uma reflexão interessante que a gente deve fazer. Jesus, o coordenador do nosso planeta, o coordenador até do nosso sistema solar, que é uma coisa que a Gênesis fala, normalmente a gente só fala que é sobre o planeta, né? Mas na Gênesis menciona que é sobre o nosso sistema solar. E como ele está conosco aí, considerando que nós estamos aí, o planeta 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 mais ou menos, então ele está há mais tempo do que isso conosco, com o nosso planeta, já que ele teve que fazer os projetos. Ele então esteve nos acompanhando todo esse período da chegada do ser humano e desenvolvimento das ideias, das grandes percepções e raciocínios a respeito da vida. Quem é que teria intuído todos esses filósofos e esses grandes pensadores? Que não o próprio Cristo. Então ele só veio fortalecer
E certamente o Confúcio, quando teve essa intuição, entendeu da forma negativa, porque era aquele contexto em que ele vivia. Jesus veio trazer essa mesma, de uma forma afirmativa, que é sempre bom a gente ver as coisas de uma forma afirmativa, não é não fazer, mas era o fazer. Então, nisso aí, o respeito ao outro, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem conosco. Está aí o respeito, está aí a forma da gente sempre perceber como é que eu devo agir. Até duas situações, tem uma coisa de que eu gosto também, mas uma é essa, fazer ao outro o que gostaria que fizessem comigo. Mas há uma outra reflexão que eu acho muito legal. Quando a gente tem alguma dúvida de como é que a gente deve fazer, eu sei que é uma reflexão difícil às vezes de você trazer respostas, mas o que Jesus faria se ele estivesse na minha situação? Aí com certeza nós não erraríamos. Não teria como, mas o difícil é encontrarmos a resposta a essa pergunta. Mas sempre vai nos auxiliar muito a encontrar a melhor resposta, não é verdade? Mais uma citação que eu já não estou na fase de decorar tudo e sempre brinco em casa, e brincava também na escola, brincava no meu trabalho. Nós não precisamos saber tudo, nós precisamos saber onde encontrar as respostas, e já nos facilita muito, não é? Então, um texto de Emmanuel está no livro Viajor. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. E sempre fala em caridade, sempre lembra de Paulo, né? Paulo fez uma colocação lindíssima, né? Na carta aos Coríntios, só que eu não sei de cor. Mas a caridade no sentido de ser o amor. Inclusive, algumas versões traz como amor e outras versões traz como caridade. No fundo, nós chamamos que caridade é o amor em ação, que é a expressão que nós usamos. Então, é usar realmente essa caridade, ou tentar fazer o bem de uma forma amorosa, fraterna, que é a solução para nós identificarmos como devemos agir. Se a gente tiver essa percepção que fazer o bem ao outro é caridade e caridade é amor, certamente as nossas decisões serão as mais acertadas. Terminar com uma historiazinha aí de Malbataan, que achei muito interessante. Um mendigo na porta da igreja, ali pedindo esmola, ali no caso, especificamente a esmola que ele estava ali buscando. E ele então pediu ao Pai que as esmolas que ele recebesse ali naquele dia, que forem dadas a ele, tenham para ele o mesmo valor que tivesse aos olhos de Alá. Então passou um homem riquíssimo, um sheik, e deu várias moedas para ele. E seguiu, ele ficou, nossa, satisfeito, recebi várias moedas. No que ele foi pegar as moedas se transformaram em folhas secas. E ele ficou muito triste. Passando ali mais um outro, mais humilde, percebendo que aquela pessoa estava precisando de ajuda, deu algumas tâmaras para ele. No que ele foi pegar as tâmaras se transformaram em moedas e em pedras preciosas. Aí a reflexão, que o sheik deu muito, mas ele não deu com o coração. Então se transformou em folhas secas que para Alá, aquelas moedas, toda aquela riqueza nada mais eram que folhas secas. Mas aquele outro que deu pequenas tâmaras, um punhado de tâmaras, deu com o coração tão cheio de amor,
que se transformaram nas riquezas que aquele mendigo estava precisando naquele momento. Então, que nós oferecemos quisermos fazer um bem para alguém, que isso se transforme não em pedras preciosas no sentido literal da palavra, mas que se transforme em um bem imenso que possa transformar aquela pessoa que esteja recebendo. Que seja sempre com muito amor. Que a paz esteja com todos. Assim seja. A palavra é reflexão, né? Mas aí tem que repetir mesmo, porque tem muita coisa para refletir, né? Agora, 50 e poucos anos, assim, eu ouvi uma coisa hoje tão bela, né? Caridade é o amor em ação. Eu não tinha escutado essa colocação antes, eu acho muito precisa, muito precisa. Eu gostaria de, se me permitir, dar 2 exemplos de uma caridade que precisa ser relatada, tem que ter marketing, vamos dizer assim, viral, uma outra que envolve exatamente a não ostentação. Um amigo nosso da AME Belo Horizonte, ele tem um trabalho belíssimo de ajudar as famílias na África. E é chamado de Fraternidade Sem Fronteiras, o trabalho dele. Como vocês sabem, médico é muito bem visto na sociedade, né? Então, um médico fazendo trabalhos na África, ajudando as pessoas e divulgando o próprio trabalho, todo mundo caiu em cima do coitado do Andrei. Porque médico, ou qualquer outro indivíduo, né? Quando demonstra suas habilidades e tal, tá vendo? É metido. O sujeito quer aparecer, tá vendo? O outro lá aparece na mídia só fazendo coisa errada, né? Então, é muito comum, e foi em cima do sujeito. Mas aí começaram a ver os frutos do trabalho dele. Então, quem quiser conhecer o Fraternidade Sem Fronteiras.org, fraternidadesemfronteiras.org, ele precisa de doação financeira. Cada doação ele converte numa prática lá na África, né? Instala uma bombinha de água com um poço artesanal para aquela família que nunca viu água na vida, a não ser ter que viajar 5 quilômetros todo dia para pegar e voltar com a água na cabeça. Então, esse é um trabalho que ele desenvolve com um grupo e precisa dessa divulgação e usando os recursos da tecnologia, se vocês quiserem conhecer. E brevemente uma outra historinha, a historinha do seu João, que eu acho que eu já contei aqui uma vez há muitos anos atrás. Seu João era um senhor que cuidava dos cadáveres lá da anatomia, onde eu fiz anatomia no primeiro ano. E nós terminávamos os estudos em torno de 6 da tarde, era a tarde toda. Ele era um senhor muito discreto, muito calmo. E ele organizava, ele tinha a função de colocar os cadáveres nas macas, nas padiolas, literalmente, e levar esses cadáveres para as cubas de formol. E ele fazia isso depois que nós tínhamos já saído dali. Mas eu e um grupinho de 3 colegas começamos a observar, nós começamos a sair mais tarde, sem ele perceber que nós estávamos ainda por perto ali. E era uma sala 6 vezes maior que essa, 4 vezes maior que esse auditório nosso aqui, onde os cadáveres eram guardados, então. E nós começamos a observar que ele tinha um carinho especial por um cadáver. Ele desprendia um cuidado especial àquele cadáver. Mas ele não sabia que estava sendo observado. Depois de um certo tempo, nós resolvemos surpreender e perguntar: seu João, o que está havendo aí? Ele levou um susto e ficou muito sem graça com essa situação. Falou: não, mas seu João, tem alguma coisa especial com esse senhor? Ele falou: tem, ele é meu irmão. Como assim, seu João? Ele é meu irmão de carne. Mas, seu João, ele tem que ser enterrado? Não. Ele foi tido como perdido, como indigente. E agora ele está ajudando vocês a se tornarem médicos. Não vai ser enterrado, não. Ele não gostaria. Então, uma situação
nós precisamos divulgar para ajudar. A outra, em que ele punha um amor dele em ação, mas tem com todo cuidado de não ser notado, de não ostentar aquilo. Seu João. Um exemplo bem dessas Exemplo dentro dessas duas situações. E de que, como não é fácil ajudar, o Mestre Jesus nos ensinou como ajudar. Quando o cego chega a ele, o que ele pergunta para o cego? O que você quer que eu te faça? Mas parece ser tão simples, eu quero ver, né? Mas ele, antes de ajudar, ele perguntava: o que você quer que eu te faça? A humildade da gente dar a liberdade exatamente de perguntar à pessoa. Naquele contexto. De exatamente de como ofertar a caridade, de como pôr o amor para agir na direção daquela pessoa. Então vamos refletir sobre esse material e lembrando mais uma vez que fazer caridade não é marcar hora, nem compromisso, é fazer todo momento. Não julgar pela rede social já é uma caridade boa que a gente pode fazer hoje em dia, né? Porque o que a gente observa de julgamentos pelas redes sociais aí é um fenômeno assustador, certo? Então vamos tentar ser um pouquinho mais humildes com as pessoas, com as capacidades e incapacidades das pessoas, mais tolerantes, né? Julgar menos. Francisco, faça uma prece. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos mais uma vez por aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome para mais uma noite de esclarecimentos e de estudos. Que possamos, Senhor Jesus, assim como que Neio Lúcio disse a Célia no livro 50 anos depois, que possamos refletir no que o Senhor faria para que possamos expressar as nossas ações em relação ao outro. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez, em aprendizado neste planeta de expiação e provas, que é a nossa casa, a casa bendita de cada um de nós, na reforma das nossas condutas, das nossas ações, mas principalmente dos nossos pensamentos. Que possamos espelhar na vossa conduta sempre admirável e magnânima, nosso governador planetário que conhece a cada um de nós, nos dando um voto de confiança, não para acertar mais, mas para que possamos errar menos. Agradecemos a Dr. Luiz Antônio, patrono dos nossos trabalhos, a Dr. Bezerra de Menezes, o médico da caridade e da humildade. Agradecemos a espiritualidade anônima que trabalha nesta casa desde os primeiros raios da manhã. Agradecemos a Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe maravilhosa, que sempre nos tem uma palavra, um conforto, de carinho para as nossas dificuldades. A ela pedimos humildemente pelos nossos irmãos que optaram pelo autoextermínio do corpo físico, aos nossos irmãozinhos que foram abortados, que todos eles possam ser acarinhados pelo teu manto de amor, na esperança de dias melhores. E assim, Senhor Jesus, eternamente agradecidos, lhe pedimos a autorização para finalizar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor.